Muito bem, eu recebi a grande responsabilidade. E olha que é uma responsabilidade grande, de dar a abertura, de trazer o nível, de passar a régua e nivelar o júbilo deste ano. Ai de mim, Senhor, porque sou tão pequenino. Mas que honra quando recebi a missão do bispo e líder desse ministério, convocando-me de forma tão honrosa a ser a primeira voz da pregação, a voz de instrução, a voz profética no Júbilo 2025. E para mim nesta noite é uma grande alegria, todavia também uma tremenda responsabilidade, levá-los a começarem a entender por que o Espírito de Deus moveu o coração da organização do Júbilo. Por que o Espírito de Deus moveu o coração do anjo da igreja nesse Júbilo? Para tratarmos sobre o altar, para falarmos sobre o altar. Eu digo que isto não é uma coincidência. No final de semana passada, eu estava encerrando a nossa escola de profetas em São Paulo. Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou itinerante, mas eu tenho um ministério no Brasil há 19 anos, chamado Escola de Profetas. Agora no mês de julho, ou no mês de abril do próximo ano, nós vamos completar 20 anos de Escola de Profetas. A Escola de Profetas que nós realizamos já ocorreu na Europa, já ocorreu na Oceania, já ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, nesses 19 anos. E sempre no mês de novembro, no penúltimo final de semana de novembro, nós realizamos a última escola do ano, que é no Rio de Janeiro. E eu estava ali ministrando, dirigindo a escola. E a nossa escola tem um tema anual. Todo ano o Espírito Santo sopra, traz uma nuvem sobre a escola e nos dá um tema anual. E o tema deste ano foi Profetas Restaurando o Altar. Você deve imaginar que então vai ser muito fácil para mim pregar, porque eu estou já há 3 escolas este ano ministrando sobre o altar. Mas confesso-lhes com muita humildade que não é fácil falar deste tema. E por mais que eu esteja familiarizado, uma vez que já preguei em 3 seminários sobre o tema este ano, eu estou tremendo no temor do Senhor para lhes fazer e compreender o que o Espírito Santo está gerando ao anjo desta igreja sobre este tema este ano, sobre este tema, sobre este ministério. E a mim foi dado a grande responsabilidade de trazer-lhes o tema desta noite: restaurando o altar com Deus. Todos nós sabemos que a Bíblia fala de forma exaustiva, recorrente sobre o altar. Eu diria que altar é um tema tão poderoso e tão relevante na Bíblia, que você vai encontrar altares do começo ao fim, cada um na sua forma de manifestação. A Bíblia vai começar praticamente com um altar, e ela vai terminar com um altar. E todos nós sabemos que o livro sagrado tem como pano de fundo o idioma, a linguagem, o hebraico, o aramaico, enfim, também o grego. Mas todo o Antigo Testamento tem a sua raiz no grego. Todavia, o grego é a base, é a referência do que está escrito no Antigo Testamento e que abre o nosso entendimento para começarmos a entender o que Deus quis revelar no seu livro sagrado.
E a palavra altar, no Antigo Testamento, começa no hebraico e ela vai ser descrita com a expressão mitzviat, altar. A pronúncia mitzviat significa altar, mas quando você traz uma tradução, uma transliteração para o nosso português, altar significa lugar de sacrificar, lugar de imolar, lugar de oferecer sacrifício. E quando você para meditar nesse significado, seu entendimento começa a abrir e logo você começa a entender por que o Espírito Santo está despertando a igreja, não somente esta, eu acabei de dizer. Eu tive este ano 3 escolas de profetas, que no total reunimos praticamente 800 pessoas, e a 800 pessoas Deus falou sobre o altar. No norte, na Amazônia, no centro-oeste e no sudeste do país. Na semana passada no Rio de Janeiro, o Espírito Santo nos visitara, nos reivindicando sobre o altar. Não é uma coincidência, não é apenas uma jogada de marketing, e se há marketing nisto, é do próprio Espírito Santo. Deus não quer que este ano se encerre sem que antes passamos a meditar sobre este tema tão poderoso: o altar, lugar de sacrifício, lugar de oferecer sacrifício. Altar, traduzido para uma linguagem mais simples, é o lugar do sacrifício, lugar onde algo é morto para ser oferecido. Quando nós falamos em sacrifício, dentro do contexto bíblico, nós já começamos a entender que algo tem que morrer. Quando falamos de altar, falamos de morte. E não falamos de morte no sentido negativo, no sentido pavoroso, não. Morte no mais poderoso e incrível e libertador sentido. Então, quando nós falamos de altar, nós falamos que algo vai morrer, algo tem que morrer, algo precisa morrer. Então, comece a entender, a partir de agora, o que precisa morrer em você. O que precisa morrer na sua vida. Porque quando Deus te traz para tratar sobre o altar, Ele está dizendo: algo terá que morrer. Porque altar é lugar de sacrificar, altar é lugar onde algo é morto para ser oferecido. Quando nós falamos de altar e falamos de morte, nós não estamos falando de suicídio, nós estamos falando de morte para que algo seja oferecido. Na Bíblia, o altar não é apenas um objeto físico, ele representa um lugar espiritual, uma postura de coração, um estilo de vida diante de Deus. O altar é, antes de tudo, um símbolo de relacionamento com Deus. Porque quando você abre a Bíblia na Gênesis e vai até Apocalipse, você vai ver que todas as vezes que tem um altar, também tem relacionamento com Deus. Ou seja, o altar também é algo relacional, é algo que te conecta com Deus, é algo que conecta o próprio Deus conosco. O altar na Bíblia sempre foi o lugar de encontro entre Deus e o homem. O altar é um espaço espiritual que une céu e terra, Deus e homem, promessa e cumprimento. As grandes promessas bíblicas foram feitas no altar. Os grandes cumprimentos das promessas foram feitas foram liberados no altar. Mesmo quando não é físico, no hebraico, repito, no hebraico bíblico, porque existe o hebraico moderno,
O hebraico que nós pregadores recorremos na pregação é o hebraico bíblico. E o hebraico bíblico sofreu uma grande mudança para o hebraico moderno. Então a expressão hebraico bíblico, eu estou falando do original. E no hebraico bíblico o altar pode significar postura de obediência, disposição sacrificial, entrega total, local interno onde Deus age. Por isso o altar torna-se um símbolo de coração consagrado. Em resumo, para entrar no texto da noite, altar é tudo que envolve sacrifício, presença e pacto. Sacrifício, presença e pacto. Se vai se levantar um altar, haverá sacrifício, entrega, renúncia. Se vai se levantar um altar, obviamente haverá um pacto, um compromisso, uma mudança de comportamento. O não mais por mim, mas por Ele. O não vivo eu, mas Ele vive. O não é da minha maneira, é do jeito dele. Não é como eu penso, é como Ele pensa. É renúncia. Talvez você comece a entender por que o Espírito do Senhor está nos levando para o altar do sacrifício. Hoje, vivemos um tempo em que muitos altares foram substituídos por algo que não parece altar, mas são palcos. Palcos cheios de luzes, distrações e performance. E não pense que eu estou pregando contra luzes, palcos. Não, eu prego contra performance, mas não prego contra luzes e palcos. Porque quanto mais lindo e iluminado, não há nenhum problema, desde que sejam apenas luzes e palcos e não altares. Porque palco é lugar de exibição, é lugar de apresentação, mas altar, não. Altar é lugar de sacrifício, de renúncia, de entrega. O altar bíblico que nós queremos levá-los na primeira noite é lugar de sacrifício, lugar onde algo morre para que algo de Deus viva. É importante que você saiba que quando o Espírito Santo sopra sobre a manancial, nos levando ao altar, ele está dizendo: algo tem que morrer para que o meu propósito venha viver. Sua vontade tem que ser sacrificada no altar para que a vontade de Deus seja liberada sobre a sua vida. Isso tem conexão com o altar. O que podemos perceber hoje é que o altar ainda é lugar de morte, mas não da morte do eu, não da morte das vontades próprias, não da morte do orgulho, e sim tem sido hoje os altares lugar da morte de Cristo. Você acredita que Jesus tem morrido nos altares de hoje porque o eu está tomando o lugar do Filho de Deus? O altar que deveria matar o eu é o altar que está matando Cristo, o Senhor. O altar que deveria ser no lugar de morte das vontades próprias tem sido o lugar da morte da vontade de Deus, porque já não se faz mais a vontade de Deus, e sim as próprias vontades, do meu jeito, da minha forma, na minha performance, na minha palavra, na minha visão, e não a dele. O eu não está morrendo no altar. Quando no altar tem que morrer o eu está vivendo, e o Cristo está morrendo. O altar, que deve ser o lugar da renúncia, está sendo o lugar do eu penso, como eu quero. Não abro mão de nada, não vou mudar nada. Ora, se o Espírito Santo está despertando da família manancial para um tempo de altar, ele vai nos levar a sacrifício.
O problema do nosso tempo não é a falta de altares, porque tem muitos altares, mas a ausência de acessos, a ausência de sacrifício, a ausência da manifestação da glória de Deus, a ausência do fogo que não pode se apagar. Porque quando o altar foi instituído no tabernáculo, conectado à ordem do altar, também veio a ordem no altar: não pode faltar o fogo não pode se apagar. É tempo de restauração do altar, é tempo de se voltar para o altar que Deus quer. Qual é o altar que Deus quer? No livro de Gênesis capítulo 8, no capítulo 8, nos versículos 14, 15, 16, 18, 19 e 20 diz, Gênesis capítulo 8, versículo 14: e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Versículo 18: saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Versículo 19: também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Versículo 20: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu sacrifício sobre o altar. Amém ou não amém? Queridos e queridas, senhoras e senhores, depois que a terra secou, vamos começar na origem, na Gênesis. Estamos falando do momento que a terra sofre uma transição. Após o pecado e agora travou. O pecado se espalhou sobre a terra. Não vou conseguir expressar. A minha boca não vai deixar eu falar. Eu sei que eu ia falar, mas eu não vou conseguir. Então, o pecado, se espalhou sobre a face da terra. O mundo e a terra estavam cheios de pecado. Então, Deus decide trazer um juízo e uma transformação sobre a humanidade. Porque o pecado do homem chegou até a Deus. Então, Deus traz o dilúvio. E vocês conhecem a história. O dilúvio é pregado, é anunciado, ninguém dá ouvidos. Noé e sua esposa, seus filhos e as suas noras entram na arca, juntamente com um casal de cada espécie de animal, e a arca é fechada pelo lado de fora. O dilúvio vem quase por 40 dias, chove torrencialmente como nunca antes sobre a face da terra. A terra inunda. O pecado é varrido. Então, após os 40 dias, o dilúvio cessa, mas a água não mingua, não seca. Demoraram quase um ano. E quando chegou exatamente ou aproximadamente um ano, foi quando a terra definitivamente secou. E aí Noé recebeu a ordem junto com a sua família para saírem da arca. Inaugurarem um começo, um novo começo, uma nova vida, uma nova etapa. Noé vai sair da arca com a sua esposa, seus filhos e suas noras e os par de cada animal. Noé desce da arca e quando ele pisa na terra firme, a primeira coisa que Noé irá fazer é edificar um altar. Noé prioriza um altar para Deus. E isto é para que ficasse por memorial, para que chegasse até nós e que aprendêssemos que se uma vida abençoada
um casamento abençoado, uma empresa abençoada, um negócio abençoado, uma família abençoada tem que começar com um altar para Deus. Porque tudo que começa no altar de Deus tem a bênção do Deus do altar. Quem está comigo, diga amém. O novo começa, o recomeço, o começo, tudo começa no altar. Vai começar, começa no altar. Vai recomeçar, recomece no altar. Que a sua vida não se afaste do altar. Que os seus planos não se afastem do altar. Que nada na sua vida se afaste do altar. Mas numa propaganda satânica, o espírito de independência soprou sobre as últimas gerações e na geração atual, que você não precisa da bênção do sacerdote, você não precisa da bênção no altar, você não precisa do altar para nada, você pode fazer tudo o que quiser do seu jeito, tem que ser da sua maneira, tem que ser da maneira que você quiser, casar, empreender, e negociar, começar negócios, tratar de coisas. Em mim, você não precisa do altar. Essa ideia é a ideia do diabo, que sabe o quão é poderoso quando alguém entende a prioridade do altar. Porque se o altar é lugar de morte, significa que quando você começa no altar, algo irá morrer. Vontade própria, desejos próprios, ego, tudo morre no altar. Após o dilúvio, antes de construir uma casa, escute isso, antes, porque é óbvio que se Noé agora está descendo da arca, seus filhos estão saindo da arca, Noé agora vai começar uma nova vida, seus filhos vão começar uma nova vida, uma nova geração. Mas antes de construírem uma casa, antes de construírem uma cidade, antes de construírem qualquer estrutura, antes de até mesmo de plantarem, porque Noé vai plantar uma vinha, ou seja, antes de qualquer coisa, ele vai edificar um altar. Você entende o que Deus está dizendo para você? Que a sua vida seria muito mais abençoada se você entendesse esse princípio, que antes de qualquer decisão, você esteja no altar de Deus, você busque o altar de Deus, você construa um altar, que não tem que ser do seu jeito. Depois eu vou no altar, depois eu falo no altar. Você está fazendo tudo errado, por isso que está dando tudo errado, e vai continuar dando tudo errado, porque aqui está a chave, aqui está o padrão, aqui está o modelo. Comece a sua vida, seu casamento, seus negócios, seu ministério, suas decisões, tudo na sua vida, comece no altar. A restauração da humanidade começa na restauração da adoração, porque altar também simboliza a adoração. Altar é sobre o adorado e o adorador. Começos e recomeços, vidas e decisões precisam começar ou começarem no altar de Deus. É preciso destruir os palcos e restaurar o altar. Vamos fazer o caminho inverso. Ao longo das gerações, tem transformado altares em palcos. Mas Deus está chamando a igreja a fazer o caminho de volta. Deus está despertando a geração manancial para dizer: faça o caminho de volta. Destruíram o altar e construíram palcos, mas vocês irão destruir esses palcos e vão reerguer, restaurar o altar para o Senhor. O altar como lugar de morte. Precisamos voltar a entender isso. Por que Deus quer o altar de volta? Porque os homens precisam morrer, as razões precisam morrerem, o ego precisa morrer. A palavra hebraica que nós entendemos como mitzviat vem da raiz de uma palavra zavak. Grave isso. Zavak significa matar para sacrificar. Está conectada à palavra altar. Altar tem conexão com zavak. Mitzviat tem conexão com zavak. Ou seja, altar
tem conexão com matar, sacrificar. Ora, talvez você comece a entender por que o altar está sendo abolido dos templos, por que o altar está sendo abolido da igreja, porque ninguém mais quer sacrificar. Ninguém mais quer morrer. Ninguém mais quer matar. Como diz o cântico: quero nascer do teu espírito, quero matar minha carne. Ninguém mais quer matar a carne. Eu ouvi um pregador dizendo: na minha igreja ninguém está proibido de cantar essa canção. Que história é essa de matar a minha carne? Eu disse: vê, na igreja dele não tem altar, só tem palco. Porque no palco todo mundo quer se exibir, no palco todo mundo quer viver e quer brilhar. Por isso tiraram o altar e substituíram pelo palco. Porque se houvesse altar, ninguém quer viver, todo mundo quer morrer para que Cristo viva. Zavak, matar para sacrificar. Ou seja, altar significa lugar onde algo precisa morrer. O altar está sendo destruído e substituído por palcos, porque quem não quer mais o altar, porque não quer mais matar o que precisa morrer. No Antigo Testamento morria o animal, mas na Nova Aliança quem morre sou eu, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. No altar é onde você morre. No altar da antiga aliança um animal morria, no altar da nova aliança quem morre é você. Talvez nós tenhamos antes a razão por que tantas pessoas gostam tanto de palco e não suportam o altar, porque não querem morrer. No contexto espiritual, essa morte não é física, é morte do ego, das vontades próprias e do domínio do eu. Jesus estabeleceu algo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Osés de Paulo, há 450 mil anos atrás. Não caminhe a ermo, siga com Jesus, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Conheço a canção, não é que eu cantava, não, quer dizer, eu cantava, mas tem 450 mil anos essa canção. Se alguém quer viver, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é morte no altar. Negar a si mesmo é morrer no altar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é abrir mão das vontades próprias. Negar a si mesmo é renunciar aos interesses egoístas. Negar a si mesmo é colocar Cristo acima das preferências pessoais. Negar a si mesmo é submeter os meus desejos, os meus direitos, os meus sentimentos à vontade de Deus. No altar, a pergunta não é o que eu quero hoje. No altar, a pergunta é o que Deus quer hoje. O altar é lugar onde o crente diz: Senhor, se houver conflito entre o que eu quero e o que o Senhor quer, que o meu conflito morra, que o meu eu morra. Nesta conferência desse final de semana, Deus irá tratar de forma gloriosa sobre altares na nossa vida.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que cada palavra que aqui for ministrada, cantada e adorada, será uma ministração profética de Deus, nos levando a este alinhamento sobre sacrificar, sobre morrer sobre o altar. É preciso restaurar o altar da renúncia. Como vai o seu altar da renúncia? Do que você tem renunciado na sua vida por amor ao poder e ao propósito de Deus na sua vida? Abraão, por exemplo, no Moriá, ele levantou o altar de renúncia. Abraão no Moriá, o altar que ele levantou foi o altar que atinge o eu. Ele renunciou o eu. No altar de Elias para Deus no Monte Carmelo, ele sacrificou para que o povo reconhecesse Deus, porque o povo de Israel estava adorando a Baal. Então era preciso um altar ser restaurado. Então no altar de Elias para Deus no Monte Carmelo, ele sacrificou para que o povo reconhecesse a Deus. Mas no altar de Abraão, no Monte Moriá, o propósito foi outro. No altar de Elias, ele sacrificou um cordeiro. No altar de Abraão, no Moriá, ele sacrificou as suas próprias vontades. Elias ofereceu um cordeiro no Carmelo. Abraão teve que oferecer as suas próprias vontades. Não se engane, não tinha nada a ver em oferecer Isaac. Não era sobre Isaac, nem sobre o cordeiro substituto no sentido pessoal. Claro que há um sentido bíblico e há todo um histórico profético. Mas no sentido pessoal, vida, Abraão e Deus, se tratava sobre Abraão e não sobre Isaac. Se tratava sobre Abraão e não sobre o cordeiro. Porque o texto começa dizendo: para provar o coração de Abraão, o Senhor lhe pediu Isaac. Então o altar de Moriá era o altar que sacrificava o eu, a vontade própria, o que eu penso e o que eu quero, o meu coração, o meu plano, o meu Isaac, o eu. E para começar a concluir, porque você vai ouvir muita coisa boa até domingo à noite, encerrando no Varjão, do altar de Deus, o verdadeiro sacrifício não é sobre o que você entrega, mas é sobre o que você está disposto a sacrificar. Não é sobre a sua renúncia, é sobre o que você não deseja renunciar. Quantas vezes você já ouviu eu aqui falar nesse altar que a renúncia é dizer não ao que você quer dizer sim? Renúncia não é aquilo que eu posso renunciar. Renúncia é aquilo que eu não quero renunciar. Inclusive, os bichos voaram dentro da minha água. Você não quer renunciar, mas vou renunciar. Olha para mim. Eu esqueci de colocar a tampa. O altar de sacrifício é o altar das renúncias. É renunciar aquilo que precisa ser renunciado. E para concluir, grave uma coisa no teu coração. Não tenha medo de se apresentar ao altar. Não tenha medo de se entregar ao altar que Deus requer de nós neste júbilo. O altar de Deus não mata pessoas. O altar de Deus mata ídolos. Você entendeu ou não? Deus não quer a sua morte. Deus quer a morte daquilo que tem dominado você. Deus não quer a sua morte. Deus quer a morte dos seus ídolos. Daquilo que tem prioridade mais do que Ele. Daquilo que manda mais em você do que a palavra. O eu acho, mas eu acho, morre. Eu penso, morre. É isto que tem que ser sacrificado no altar. O eu acho, o eu penso, o eu quero. Não, Ele quer que Ele cresça e eu diminua.
O orgulho, a vaidade, o controle, a dependência de aprovação, as paixões, as ambições, os ressentimentos, os direitos pessoais, a teimosia, a justiça própria, tudo isto tem que morrer. O altar é onde esses ídolos são queimados pelo fogo do Espírito Santo. Então eu digo, igreja amada, no altar, Deus não quer apenas algo que temos, Ele quer quem somos. Embora no altar se ofereça a oferta, lembre-se, Deus, mais do que a sua oferta, Ele quer você. Mais do que a sua adoração, Ele quer o adorador. Mais do que a sua canção, Ele quer quem canta, Ele quer o cantor. Mais do que a tocadora, mais do que o instrumento, Ele quer o tocador, o que instrumentaliza. No Antigo Testamento, o altar era literalmente lugar de morte, mas morte de sacrifício e não do adorador. Mas no Novo Testamento, o sacrifício não é físico, é espiritual. Por isso o sacrifício somos nós. O altar não é para aniquilar o crente, mas para matar aquilo que impede o crente de viver o propósito de Deus. Onde há altar restaurado, não há ídolos. Aonde Deus pode restaurar o altar, os ídolos são destruídos. Onde há fogo, há libertação e avivamento. Mas aonde o eu morre, Cristo vive. Amém ou não amém? Incline a sua fronte na presença do Senhor agora. Estamos iniciando um tempo profético. Estamos iniciando um júbilo intencional, proposital, sobretudo profético. Nesse júbilo nós vamos levantar altares, nós vamos sacrificar no altar, nós vamos restaurar altares. O altar para Deus é um lugar onde Ele encontra o homem. O altar para o crente é um lugar onde o homem se encontra com Deus. Deus não usa mais altares de terra, Deus não usa mais altares de pedra ou de madeira. Agora o altar é você. Restaurar o altar é restaurar a vida, o propósito, a presença de Deus. Internalize isso hoje no teu coração. Você é o altar, você é o sacrifício. Deus quer você. Oh, Espírito Santo, toda a casa está cheia da sua glória. Esse lugar é todo teu. Levantamos ao Senhor o altar e começamos o processo da restauração do altar nesta noite, nesse júbilo ao Senhor. Meu Deus, sonda os corações, visita o escondido, o profundo e o secreto dos corações. Que nenhum homem, nenhuma mulher, que nenhum filho ou filha escape da restauração do altar do Senhor em suas vidas. Ah, Deus Todo-Poderoso, muito mais tem o Senhor para nós. Grandes coisas estão por acontecerem nesse júbilo. Uma fonte inesgotável já começou a jorrar nesse lugar. Homens e mulheres sairão daqui desse júbilo com as vidas restauradas no altar, com os altares de suas vidas completamente restaurados, e um novo tempo, assim como para Noé, após aquele altar restaurado, a aliança restaurada, um novo tempo, uma nova vida. Ah, Senhor,
Uma novidade começou na terra, assim começará sobre esse povo, começará sobre a tua igreja, nesse tempo de restauração do altar. Se você está ligado nessa palavra, se você está completamente conectado com essa unção, comece a glorificar o nome do Senhor aí. Dê a Ele todo louvor, toda glória. Dê a Ele toda adoração, todo louvor, toda glória. Dê a Ele louvor, glória, adoração. Adore!